Bom dia, Lucy. Lucy é uma pessoa especial, muito diferente das outras pessoas. Oi, eu sou Lucy. Oi, eu sou o Henry Roth. Muito prazer. Eu não posso me apaixonar por uma da área. Eu nunca mais volto naquele café. Quê? Não, peraí. Foi só brincadeira, por causa do que falamos ontem. Ontem? Há um ano, Lucy sofreu um grave acidente de carro. Eu não vou apagar isso, é de outubro. Daí ela não se lembra de nada? Não. Ela se lembra de todo o passado dela que fica num lugar diferente do cérebro. Com licença, me empresta isso aqui, olha, outubro. Lucy, vamos lá pra dentro. O que vai ser no fim das contas? Um belo dia, ela vai acordar, se olhar no espelho e notar que o rosto envelheceu 10 anos numa noite. É como se o dia fosse apagado toda noite enquanto ela dorme. E se a vida imitasse a arte? Ou no caso do filme Como se fosse a primeira vez, a arte imitasse a vida. Essa clássica comédia romântica de sessão da tarde já fez muitos de nós rirmos e nos emocionarmos. E é inevitável o questionamento. Imagina se fosse verdade? Um dos casos mais emblemáticos da neurociência inspirou os roteiristas deste filme. Henry Gustav Molaison, mais conhecido como HM, morreu em 2008, sem nunca ter tido a dimensão de como sua trágica história contribuiu para os avanços da compreensão da memória. HM nasceu em fevereiro de 1926, no estado americano de Connecticut. Teve uma infância típica até que, aos 9 anos de idade, sofreu um acidente que mudaria para sempre sua vida. HM foi atropelado por uma bicicleta que deixou marcas além das cicatrizes. Ele sofreu um traumatismo craniano e, a partir daí, desenvolveu epilepsia, que só se agravou nos anos seguintes e que não respondia de forma satisfatória a nenhum dos medicamentos anticonvulsivantes da época. Entre as décadas de 30 e 40, HM passou por inúmeros médicos que disseram: sua epilepsia é incurável. Os focos epiléticos de HM eram localizados nos lobos temporais. Assim, em 1953, HM, com 27 anos, recebe a visita do neurocirurgião, Dr. William Scoville, que sugere uma cirurgia até então nunca realizada: a remoção da parte dos lobos temporais de HM, mais especificamente os lobos temporais mediais. Em um primeiro momento, HM se mostra relutante em realizar a cirurgia, mas é convencido pelo médico que seria a única forma de controlar suas crises epiléticas, e o procedimento é realizado. Antes da cirurgia, HM era uma pessoa adorável e bem-humorada, características que permaneceram após a remoção dos lobos temporais, assim como sua inteligência. Após a cirurgia, HM chegou a perguntar se o procedimento tinha sido um sucesso. Suas ações motoras permaneceram sem nenhuma interferência. Mas, logo nas primeiras horas após a cirurgia, notou-se algo estranho. HM questionava novamente se a intervenção havia sido um sucesso. Logo veio o diagnóstico. HM havia se curado da epilepsia, mas desenvolveu amnésia anterógrada. Ou seja, ele se tornou incapaz de formar novas memórias. Como se o disco rígido estivesse cheio, as memórias anteriores à cirurgia foram mantidas de episódios durante a sua infância até momentos antes da cirurgia. Assim como a personagem Lucy do filme Como se fosse a primeira vez. Para entendermos o real impacto da remoção de parte dos lobos temporais dele, veremos o que realmente queremos dizer com a palavra memória. O termo memória se refere ao processo mediante o qual adquirimos, formamos e evocamos informação. A fase de aquisição é coloquialmente chamada de aprendizagem. Nossa memória constitui nosso acervo pessoal de dados, o único que possuímos, o tesouro que nos permite traçar as linhas de ação, atravessando o presente efêmero em que vivemos rumo ao futuro. Para HM, o futuro deixou de existir. A memória humana
pode ser dividida em dois grandes tipos: as declarativas, ou explícitas, e as procedimentais, ou implícitas. As memórias declarativas são divididas em dois tipos: as episódicas, relacionadas à nossa história pessoal, e as semânticas, relacionadas à nomeação, conceituação e determinação de sentido ao mundo que nos rodeia. As memórias procedimentais, por outro lado, contêm informações às quais não temos acesso consciente, tal como dirigir um automóvel ou digitar um documento. Para a formação de memórias declarativas, participam várias regiões corticais, tais como pré-frontal e parietal, mas a região mais importante é o hipocampo, localizada no lobo temporal. E foi justamente o hipocampo aquele retirado cirurgicamente do cérebro de HM. Sendo assim, ele jamais voltaria a formar memórias declarativas. A formação de memórias procedimentais depende principalmente de circuitos subcorticais, tais como núcleo caudado ou cerebelares. Tais estruturas não foram afetadas na cirurgia de HM. Devemos à doutora Brenda Milner, psicóloga de HM, o conhecimento de que memórias declarativas e memórias procedimentais são formadas em regiões diferentes do cérebro. Milner realizou o seguinte experimento com seu paciente. A doutora pediu que ele desenhasse uma estrela, sendo que deveria observar sua mão e a figura por um espelho. O teste foi repetido por 10 sessões e a cada dia a performance do paciente melhorava. HM não se lembrava que tinha feito o mesmo desenho por diversas vezes, mas o aperfeiçoamento do seu desempenho era a prova que o cérebro estava registrando o aprendizado. Era a memória de procedimento. Como dito anteriormente, esse tipo de memória não depende do hipocampo. A memória ainda pode ser dividida quanto à duração: curta, também conhecida como memória de trabalho, e longa, também referenciada como memória duradoura. A memória de trabalho de HM não foi completamente afetada. Ela durava de segundos a alguns minutos, indicando que o hipocampo não é necessário para esse tipo de memória. Estudos recentes sugerem que a principal região responsável pela memória de trabalho é o córtex pré-frontal, região preservada no cérebro do paciente mais famoso da doutora Milner. HM perdeu a capacidade de transformar memórias declarativas de curto prazo para memórias de longo prazo, que é justamente o que costumamos chamar de memória. A hipótese mais aceita pela neurociência moderna para a formação das memórias a nível molecular e que está envolvida diretamente na neuroplasticidade se chama potenciação de longa duração, mais conhecida pela sigla LTP. Sabe-se que os neurônios se comunicam através de atividade elétrica e química. Em um novo aprendizado, ocorre liberação do neurotransmissor glutamato. Este, por sua vez, ativa receptores AMPA localizados em canais de sódio e receptores NMDA localizados em canais de cálcio. Mas, em um primeiro momento, ocorre somente a abertura de canais de sódio no neurônio pós-sináptico, causando sua despolarização. Os canais de cálcio, apesar da estimulação pelo glutamato, não permitem o influxo de cálcio em um primeiro momento, pois o mesmo é bloqueado pela presença do íon magnésio. Com a repetição daquele aprendizado, maior liberação de glutamato acontece, causando mais despolarização do neurônio pós-sináptico, o que, em um segundo momento, promove o deslocamento do íon magnésio, proporcionando a entrada de cálcio no neurônio pós-sináptico. O íon cálcio promove inúmeras funções em nosso corpo. Aqui, especificamente, o cálcio atua como um mensageiro intracelular, ativando uma cascata de sinalização bioquímica que culminará na inserção de novos receptores AMPA na membrana celular. Ou seja,
A LTP aumenta a sensibilidade da célula pós-sináptica ao glutamato. Quanto mais se reforçar aquela determinada sinapse, mais LTP acontece. Com o passar do tempo, ocorrerá o que alguns autores chamam de LTP tardia, que é quando ocorre o aumento do número de conexões sinápticas. Os mecanismos moleculares da LTP, tão essenciais para a formação de memórias declarativas, deixaram de acontecer para HM. O neurocirurgião Dr. William Scoville, responsável por realizar a lobectomia bilateral de HM, morreu em 1984, aos 78 anos. É inegável as contribuições para a neurociência que este caso forneceu. Mas a que preço? A doutora Brenda Milner, que acompanhou de perto a HM por mais de 50 anos, está hoje com 104 anos e é muitas vezes referenciada como a fundadora da neuropsicologia. HM se lembra do seu aniversário de 27 anos, mas não o de 50, ou mesmo o de 80 anos. A verdade tem que ser escondida dele. Os seus 27 anos de memória estão presos em um corpo de um idoso. HM morreu no dia 2 de dezembro de 2008, aos 82 anos, vítima de uma parada respiratória. Se você tivesse conhecido HM, ele não lembraria de você, mas nós nunca esqueceremos da contribuição dele para a neurociência. Partindo do pressuposto que todo cérebro aprende, como neuroeducadores trabalhariam o processo de aprendizagem de HM? Considerando os estudos de Dra. Milner, apesar da incapacidade de formação de memórias declarativas, este hipotético aluno possui típica habilidade de formação de memórias procedimentais. Estas poderiam ser direcionadas ao desenvolvimento de habilidades psicomotoras, como aprender a tocar um instrumento musical, por exemplo, um piano. Obrigado, Henry Molaison.